Olá pessoal, continuando com a nossa revisão. Um conceito muito interessante que a gente já viu um pouquinho ali foi a realimentação. O conceito de realimentação ele é utilizado principalmente para reduzir o erro em relação às perturbações. Então, em malha aberta, se a gente tiver uma perturbação, o nosso controle está totalmente errado. Usando a realimentação, a gente consegue ser menos vulnerável, né, a essas perturbações. Reduz o erro devido à incompatibilidade do modelo, estabiliza uma planta instável, por exemplo, né? E melhora a resposta transitória. A gente consegue seguir melhor ali uma determinada saída. Então, geralmente no sistema de alimentação, a gente vai ter uma planta, que é o que a gente quer controlar, e nessa planta a gente vai ter uma variável controlada, né? Que é a nossa saída. Pode ser a velocidade, pode ser a posição, ou qualquer outra variável que a gente deseja controlar. A gente vai ter um sinal de atuação, né? E esse sinal que a gente vai aprender vai aprender, não, vocês já aprenderam, né? A gente vai usar para controlar essa variável de saída, né? Essa variável, por exemplo, no motor é a tensão. Qual o sinal de tensão que vai produzir determinada velocidade? Né? Ou em máquinas assíncronas, por exemplo, motor de indução. Qual que é a frequência e amplitude que vai me produzir determinado torque? Ou me produzir determinada corrente, assim por diante. Então a gente vai ter um sinal de atuação e uma variável controlada. O que a gente faz geralmente? A gente pega essa variável de controle controlada, né? Compara com uma variável comandada, né? Uma variável de referência, e gera um sinal de erro. Então, por exemplo, se eu quero controlar a velocidade, eu pego a velocidade de referência minha, vamos supor 1800 RPM, comparo ela com a velocidade atual da máquina, gera um sinal de erro. E dependendo desse sinal de erro, eu vou mudar o meu sinal de entrada da minha planta. Então, eu vou mudar, por exemplo, a tensão. Né? Se eu tiver um erro de velocidade determinado, eu vou alimentar agora com uma nova tensão. Né? E quem faz isso para a gente é o controlador. O controlador faz isso de forma automática. Né? A gente utiliza as técnicas de controle, a transformada de Laplace, as técnicas de linearização. O controlador vai fazer isso sozinho para a gente. A gente só precisa ajustar esse controlador para que ele faça isso. Né? Geralmente, no sistema ainda mais real, ou então de simulação um pouco mais rebuscado, a gente considera aqui também uma outra função de transferência em série com a variável comandada. Né? A gente vai projetar também, além do controlador, um outro F, né? Que é tipo um filtro de entrada. E além disso, a gente vai considerar aqui alguns distúrbios. Né? Eu vou ter um distúrbio, né, que poderia ser um erro, poderia ser um ruído que eu tenha no sinal de atuação depois da planta, né, antes da planta. E eu posso ter um ruído também na aquisição do sinal. Né? Esse somador ele pode estar tanto na saída aí, ou ele poderia estar aqui também, que para a gente, né, para o controle é a mesma coisa. Né? Se eu tivesse um sinal aqui, um somador aqui e um sinal de distúrbio entrando aqui, né, que é o DY, para o sinal de erro aqui é a mesma coisa, né? Mas esses distúrbios, a gente tem que ser imune a esses distúrbios, né? Qualquer distúrbio que eu possa ter, eu tenho que manter meu controle ali funcionando. A ideia é essa. Então, a gente geralmente, vou voltar aqui um pouco, geralmente a gente determina o controlador, né? A gente seta os ajustes do controlador em função da função de transferência de malha aberta, né? E a função de transferência de malha aberta, ela vai ser é como se eu abrisse esse ramo aqui de realimentação e olhasse tudo que tem multiplicado. Né? Nesse caso aqui eu vou ter uma função f de s, mas vamos supor que eu não tenha. Então minha função de transferência de malha aberta, né? Vou chamar aqui função de transferência de malha aberta em s, vai ser o meu controlador de s vezes um g de s. E a minha função de transferência de malha fechada em s vai ser, através daquela equação que a gente deduziu, vai ser C de S
G de S, né? 1 mais C de S, G de S. Essa função aqui é muito mais complicada da gente poder trabalhar, né? Dependendo aqui do controlador e da minha planta, isso aqui pode aumentar a ordem da minha análise, né? E fica muito mais complicado. Então, na literatura, os pesquisadores, né, quem estudava o controle, desenvolveram técnicas de sempre trabalhar aqui com a função de transferência de malha aberta. Porque simplifica bastante a análise, né? E a gente consegue passar daqui para cá mais facilmente, né? Então a gente faz toda a análise em função de transferência de malha aberta, né? E equação característica. Então função de transferência de malha aberta e equação característica. A gente projeta tudo aqui em malha aberta. E na hora que a gente fecha a malha já vai funcionar. É mais ou menos isso que a gente acontece. E aqui, o que é equação característica, né? A equação característica, a gente tem a função de transferência de malha fechada em S, vai ser, aqui ele colocou D, né? Vamos colocar o D também. D de S, G de S, 1 mais D de S, G de S. A equação característica é o seguinte, o que é importante para a gente, o que determina a característica do sistema para a gente? É o denominador, né? São os polos. Né? Então, o que é importante para a gente são os polos da minha função de transferência de malha fechada. Só que os polos, e a gente chama essa equação aqui de baixo de equação característica. Né? Quando essa equação característica ela vai para zero, né? E aí que são os polos, né? Eu consigo achar meus polos da minha função de transferência de malha fechada. Então, mais uma vez, a gente tem a função de transferência de malha fechada, a equação característica é o denominador dessa equação de transferência de malha fechada, dessa função. E eu consigo achar os polos quando eu igualo esse denominador a zero. Só que quando eu faço isso, na verdade eu estou achando a raiz, né? As raízes da equação característica. Então, de forma geral, as raízes, né, da equação característica são os polos de malha fechada. Então eu acho as raízes da equação característica e eu estou achando os polos da função de transferência de malha fechada. Então, percebeu que como fica mais simples, né? Eu não preciso de achar a função de transferência de malha fechada, não preciso de calcular nada. É só calcular os polos da equação característica. E repara que essa parcela aqui é a função de transferência de malha aberta. Então, função de transferência de malha aberta. Então, a partir da função de transferência de malha aberta e da equação característica, a gente acha... a gente consegue setar os nossos controladores, consegue ver estabilidade, testar estabilidade e todos os parâmetros que são importantes na hora de setar o controle. O critério de Routh-Roberts, é muito utilizado para testar essa estabilidade, mas eu não vou entrar nele. A gente vai fazer tudo aqui basicamente numericamente. Né? Não vou fazer quase nenhuma conta na mão. Uma outra coisa importante para a gente aqui é o erro de regime permanente. Né? A gente não quer, quando a gente está fazendo um controle, ter um erro de regime permanente. A gente quer que a nossa variável siga bem a nossa saída. E para achar o erro de impermanente, a gente volta lá na equação do erro que a gente tinha deduzido, que o erro é 1 sobre a equação característica, né? E aqui a gente usa essa equação para achar o erro de estado estacionário. Né? Geralmente a gente usa integradores ali para achar o erro de estado estacionário. Né? A gente vai pegar esse R, né? Passar ele multiplicando para o lado de cá e vai utilizar aqui, por exemplo, um degrau. Né? Então, erro de estado estacionário dado um degrau. Erro de estado estacionário dado uma rampa. E aí a gente coloca essa quadrada. E assim por diante. E para calcular esse erro, a gente usa o teorema do valor final, que a gente já tinha visto anteriormente. Daí a gente consegue testar e estipular algumas coisas que vão acontecer no nosso sistema. Né? Se o sistema
não tem integradores, né? Geralmente a gente chama aqui de integrador esses S sozinhos aqui, né, na minha função de transferência. Quando eu escrevo ela no formato ZPK, né, zero polos e ganho, eu posso ter aqui alguns integradores sozinhos, né? Por exemplo, aqui tem um e aqui tem dois. Esses caras definem o tipo do sistema que eu tenho. Então, se eu tenho 0 integradores, é um sistema do tipo 0. Se eu tenho um integrador, sistema do tipo 1. Se eu tenho um sistema com 2 integradores, né, S ao quadrado é um sistema do tipo 2. E por que isso é importante? Porque na hora de calcular o erro, vai ficar mais simples aqui da gente achar o erro de regime permanente, né? Porque esses S vão cortar ou não, dependendo ali do meu degrau ou da minha rampa que eu colocar. De forma geral, o sistema do tipo 0, ou seja, ele não tem integrador nenhum, ele tem um erro de regime permanente para entrar do degrau. Então, ele vai ter um erro de regime permanente. Eu vou colocar aqui um degrau de referência, o meu sistema, vou pegar aqui uma outra cor, o meu sistema, ele vai tentar acompanhar aqui, mas não vai chegar. Eu vou ter aqui um erro de regime permanente. Então, sistemas do tipo 0 têm erro de regime permanente finito. Ou seja, não é zero, ele tem um valor. O sistema do tipo 1, né, que ele vai ter um integrador, ele tem erro zero para regime permanente, mas se eu colocar uma rampa, então eu coloquei aqui uma rampa para ele seguir, eu vou ter um erro de regime permanente. Eu vou sair daqui, eu nunca vou conseguir acompanhar. Então eu vou ter um erro de regime permanente. Sistemas do tipo 1, que tem um integrador, então, eles têm um erro de regime permanente para rampa. E os sistemas do tipo 2, mas aqui, os sistemas do tipo 1, eles têm erro de regime permanente nulo, né? Vamos colocar, então o sistema do tipo 1 ele alcança aqui a minha referência. E sistemas do tipo 2, eles têm erro finito para parábola, né? Então se eu colocar para eles seguirem uma parábola, colocar aqui para eles seguirem uma parábola, eles vão ter erro finito. Ou seja, ele vai ficar sempre atrás ali da parábola, mas não consegue acompanhar a parábola. De forma geral, né, não vou entrar em detalhes aqui, vocês lembram que lembrando que essa função aqui é a função de transferência de malha aberta, né? Isso aqui é a função de transferência de malha aberta. Então, para sistemas com realimentação unitária, né? A minha saída que vai ser vai ser D, G, vou colocar sem o S, né? O S está implícito. D vezes G de 1 mais D vezes G. Esse sistema aqui, né, com uma determinada entrada e uma determinada saída, eles vão ter, por exemplo, se esse sistema aqui ele for do tipo 0, ou seja, não tem um integrador, e eu der um degrau, eu vou ter aqui um erro constante para ele, né? É definido por essa constante Kp. Como é que eu acho esse Kp? Eu olho a função de transferência de malha aberta, calculo o limite quando S tende a zero. Esse erro já é chamado de erro de posição. Se eu colocar uma rampa nesse sistema, eu vou ter um erro infinito. Se eu colocar uma parábola, eu vou ter um erro infinito também. Para os sistemas do tipo 1, aqueles que têm um integrador, né, eu não vou ter erro ao degrau, né, mas eu vou ter um erro que a gente chama de erro de velocidade, é 1 sobre kv. E para mim achar o kv, eu coloco um S aqui, não pode esquecer desse S, e acho esse valor do erro. Né? Ele vai ter um erro finito, né? Mas se eu colocar uma parábola, ele vai ter um erro infinito. E o sistema do tipo 2, eles não têm erro ao degrau, não tem erro na rampa, mas tem o erro na parábola. E assim a gente vai aumentando. Né? No sistema do tipo 5, né? Se existir esse sistema, ele não vai ter erro ao degrau. Ele vai acompanhar o degrau facilmente. Então aqui um exemplo, né? Para mostrar, ele pede para mostrar por que o PI
ele reduz o erro de regime permanente para zero, para uma entrada ao degrau, para um sistema do tipo zero. Então tem um sistema do tipo zero. Lembrando que um sistema do tipo zero poderia ser 1 sobre S mais 1, por exemplo. É um sistema do tipo zero. E esse PI ele vai reduzir o erro de regime permanente desse sistema, né? Melhorar a performance desse sistema. Lembrando aqui que a função de transferência do PI, né, é uma ação proporcional mais uma ação integral. A gente vai entrar mais em detalhes mais para frente. E aí a gente está colocando aqui, na verdade, um polo na origem, né, que é o integrador, e um zero, né, que é um zero. Se eu zerar isso aqui, eu vou ter KPS mais KI igual a zero, ou seja, S vai ser igual a menos KI sobre KP. Então eu vou estar colocando no meu plano complexo aqui, eu vou estar colocando nesse controlador um zero na origem e um polo, falei besteira, um polo na origem e um zero em menos KI sobre KP. É isso que eu estou colocando no meu controlador. E como eu estou colocando aqui, né, a função de transferência de malha aberta, né, a função de transferência de malha aberta, que é o meu PI, né, que é esse meu controlador GC, vezes a função de transferência da planta, qualquer que seja, eu vou ter aqui um integrador. Se eu tenho um integrador, o meu erro para um degrau é zero. Né? Então eu vou colocar aqui no meu sistema um degrau, saindo aqui, indo para lá, e meu sistema, opa, e meu sistema vai acompanhar, certo? Então tá provado aí. Alguns tipos de controladores que a gente pode encontrar na literatura, exceto o PI, são só o proporcional, né? Então você vai colocar só um ganho. O integral, né? O controle integral, você coloca só uma parcela integral. O derivativo, que é só o derivativo. E a combinação, que é o proporcional integral, o proporcional derivativo, ou os três juntos, né? Proporcional, integral e derivativo. Outros também utilizados, né? Lembrando que o PI é muito mais utilizado, é o lead, né? Que é o avanço de fase, o lag, que é o atraso de fase, ou os dois, né? Avanço e atraso de fase. Dependendo ali da nossa escolha do valor alfa, aproxima bastante ali da ação do proporcional integral, né? Do proporcional derivativo ou do proporcional integral. Já o lead lag eu tenho mais, né? Eu tenho polos e zeros, né? Muda bastante aí a ideia. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, vou terminar por aqui. Espero que seja útil para o estudo de vocês e até